Olá, para você que é seguidor aqui do canal, se ainda não és, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, partilha o vídeo e deixa o teu like. O vídeo de hoje, o objetivo é falar sobre um fluxograma que eu mesmo criei sobre a abordagem do doente com doença renal crônica em programa regular de hemodiálise. Na verdade, foi um fluxograma que eu pensei no sentido de conseguir suprir algumas dificuldades que os colegas médicos no banco de urgência acabam por enfrentar quando estão diante de um doente com doença renal crônica. Esses doentes, na minha experiência, muitas das vezes eles sofrem discriminação e às vezes eles têm medo de ir para um banco de urgência onde não tenha um médico de nefrologia. Ainda que a queixa dele não esteja ligada com a nefrologia, eles sentem-se muitas das vezes discriminados e às vezes não é intenção da equipa de serviço discriminar esses doentes, mas sim é dificuldade em como abordar o doente com doença renal crônica em programa regular de hemodiálise. Como sabemos, o doente renal crônico em programa regular de hemodiálise é aquele que já está com o diagnóstico da doença renal crônica e que já faz a sua sessão de hemodiálise, na qual ele faz 3 vezes na semana, podendo fazer em dias pares, segunda, quarta e sexta, ou podendo fazer em dias ímpares, que é a terças, quintas e sábados. O que acontece muitas das vezes é que esses doentes acorrem à urgência por alguma queixa relacionada com a própria doença renal crônica ou uma descompensação da doença renal crônica, mas muitas das vezes eles também acorrem por outras queixas que não têm nada a ver com a doença renal crônica. Então, nesse fluxograma que foi adaptado por mim à nossa realidade, ele tenta explorar através do inquérito sintomático rápido em relação ao doente, em relação às queixas que ele apresenta, no sentido de poderes perceber se realmente esse doente está descompensado do ponto de vista da doença renal crônica ou se o motivo da vinda à urgência é por alguma outra razão que não tem nada a ver com a sua doença renal crônica já conhecida. Sabemos que esses doentes, muitas das vezes, eles podem vir por um quadro infeccioso em que esta infecção pode estar ou não associado com o catéter aonde ele realiza a sua sessão de hemodiálise, mas também essa infecção pode ser decorrente de uma gastroenterite, de um quadro de malária ou de uma doença infecciosa qualquer. Muitas das vezes são doentes que têm também outras doenças crônicas infecciosas, como HIV, e também pode estar descompensado da sua doença crônica. Também muitas das vezes são doentes que podem vir à urgência por um quadro de sangramento, né, ou nesse caso por hemorragia digestiva, podem vir com queixas de melenas, entre outras queixas. E muitas das vezes os colegas têm limitação porque sabem que são doentes com restrição hídrica, não sabem se vou dar soro neste doente, se não vou dar, quando poder hidratar este doente, se realmente está desidratado, se ele veio com queixas de gastroenterite, por diarreia, entre outros. Então, este é o principal objetivo desse fluxograma, que é adaptado à nossa realidade, com o objetivo de ajudar todos os colegas que estão sempre na urgência em como melhorar a sua abordagem em relação ao paciente com doença renal crônica. Então, vamos para o fluxograma. Bem, relativamente então ao fluxograma, ele está estruturado de forma que, inicialmente, o que nós precisamos fazer é questionar ao paciente que chegou à urgência ou ao seu acompanhante, porque esses doentes eles podem vir só ou podem estar sempre acompanhados de alguém. E o que é importante saber relativamente ao doente renal crônico que chegou à urgência? Primeiro, quando foi o último dia de tratamento? Eu expliquei anteriormente que eles fazem 3 vezes a semana, entre os dias pares ou os dias ímpares. Essa pergunta é importante porque há doentes que podem estar há uma semana sem tratamento, há 2 semanas sem tratamento ou mesmo há um mês, por várias razões. Primeiro, porque essa doença em si deixa os pacientes revoltados, os pacientes podem estar deprimidos,
paciente não se acostuma com a opção de ter que ir 3 vezes ao hospital, ter diminuição da sua qualidade de vida, e ele tem alguma esperança de que pode encontrar uma outra forma de se recuperar. Muitas das vezes eles recorrem a casas de tratamentos tradicionais, né, a medicina tradicional, corre a uma igreja, em qualquer circunstância que ele pode achar que pode encontrar alguma solução. E diante disso, ele pode não ir ao tratamento da diálise, e este pode ser um dos motivos da descompensação, o abandono do tratamento ou o período que ele ficou sem o seu tratamento. Mas também podem haver aqueles casos que o paciente está há 2 meses sem ir para o seu tratamento. Imaginemos um paciente que está em diálise há 4 ou 5 meses e foi por uma condição aguda, mas que levou tempo para se recuperar. Muitas das vezes o paciente pode ficar 2 meses sem ir à diálise e ele está a urinar muito bem, e isso faz com que ele não vá, ele próprio é que não vá ao tratamento. E ele chega à urgência por alguma queixa qualquer, e a essa altura tu percebes que ele está há 2 meses sem diálise. Mas quando tu vais ver as análises, ele pode ter ali a creatinina em 1,5 ou em 2, e muitas das vezes é um doente que pode ser que está a recuperar do tratamento, né, da sua doença renal em si, ou pode ser que pode voltar ou regredir para um estadio em que ele não precisa de diálise a dada altura. Então, essa pergunta é muito importante por causa dessas questões que ficam à volta destes doentes. Outra questão importante é qual é o acesso para o tratamento de hemodiálise e onde está localizado. Doentes em diálise, eles têm acessos provisórios, acessos de longa duração, né, e acessos definitivos. Em geral, o ideal é que esses doentes tenham uma fístula. Essa fístula é sempre construída no braço não dominante, né, que é a união de uma artéria e uma veia, e que é puncionada nas unidades de diálise. Mas, na nossa realidade, nem todos os doentes têm a possibilidade de ter um acesso por diversas razões, muitas das vezes mesmo até por instabilidade clínica, entre outros aspectos. Então, o mais comum na nossa realidade é os pacientes estarem com um catéter. Esse catéter pode estar localizado nas veias femorais direita ou esquerda, ou pode estar localizado na veia jugular, seja interna ou externa, mas o mais comum é o catéter de longa duração estar localizado na veia jugular interna direita. E por ser o acesso provisório que fica nas femorais ou mesmo também na jugular, por serem provisórios, esses acessos em geral devem ser retirados em 4 ou 7 dias, mas por inúmeras razões, esses pacientes muitas das vezes são dados altas e ainda estão com um catéter provisório e aguardando uma vaga de programação para colocar um catéter de longa duração, que é o tunelizado, que é esse que tem menos riscos de infecção quando comparado com o catéter provisório. Por sua vez, esses pacientes podem infectar, podem ter infecção do catéter, e é uma das grandes causas de mortalidade nos doentes em diálise, principalmente em países subdesenvolvidos, são sepsis, né, septicemia, no contexto de infecção que tem como ponto de partida o catéter de diálise. Então, é importante nós sabermos qual é o acesso que ele tem, porque às vezes o doente não foi ainda nem verificado pelo clínico que avaliou o doente e ele já quer achar que é sepsis do catéter. E muitas das vezes é um doente que nem tem um catéter. Às vezes o doente tem uma fístula ou o doente tem uma prótese. E a pessoa diz que tem infecção do catéter. É claro que uma fístula ou uma prótese também podem infectar, mas em condições muito raras e muito específicas. As fístulas e as próteses têm outras complicações que o nefrologista consegue perceber, né, com maior nitidez em relação a um clínico geral. Mas, porém, é sempre bom saber qual é o acesso que o doente tem, onde é que está localizado, porque o doente pode vir à urgência até mesmo sem o acesso, porque o acesso exteriorizou, saiu por alguma razão. Diante de uma sepsis, o catéter também pode sair, mas também podem existir outras razões que levaram
a saída do catéter. Outra questão importante é há quanto tempo o doente está a fazer hemodiálise, porque tu podes ter pacientes que já são crônicos de longa data, fazem há 3, 4, 5 anos, mas tem pacientes que, por exemplo, estão em diálise há 3 meses, ou há 4 meses, ou mesmo até há 2 meses. Por exemplo, um doente que é hipertenso, é diabético, já tem o rim um pouco cansado e teve um quadro de malária, um quadro infeccioso, e entrou em diálise e esse doente já não saiu da diálise por alguma razão qualquer, porque a malária agravou a sua condição de doença renal crônica, porém ele já não se recuperou. Ou também tem aqueles que tiveram o quadro de malária e a recuperação foi mais lenta em si e ainda ao longo do seu tratamento de hemodiálise pode ser que estejamos a aguardar a recuperação da sua função renal. Então, o tempo é muito importante para você perceber se o doente está há quanto tempo em diálise, ter uma ideia do que se foi um evento agudo, um evento recente, ou se realmente ele já é um doente hemodializado de longa data, e isso ajuda você a enquadrar melhor qual é a condição do doente, porque se tu perceberes que ele é um doente que só está há 3 meses ou há 4 meses, pode ser que esse doente ainda urina alguma coisa, e mesmo se ele te chegou desidratado, como é um doente que ainda urina, tu tens mais espaço de manobra para conseguir oferecer alguma quantidade de volume nesse doente, seja hidratação nas 24, 500 ou de 12 ou 500 de 12 em 12, a depender de quanto é que esse doente ainda tem de diurese. Diferente daquele que está em diálise de longa data e que talvez já não tem diurese alguma, já não urina, e este tu vais ter mais cuidado em saber se podes oferecer líquido, a depender de qual queixa levou o paciente. Questão ainda muito mais importante é perceber por que o paciente veio à urgência. Essa acaba por ser a questão principal e que vai definir a tua conduta ou o que farás ao longo do desenrolar da história do doente. Primeiro, tem que saber qual é a queixa principal, e essa queixa principal, o doente pode ter vindo por febre e calafrios, cefaleia, pode vir por dispneia, diarreia, vômito, astenia, mal-estar geral, convulsões, crise hipertensiva, pode ter vindo por ter tido uma queda ao solo, né? Pode ter vindo já em coma, pode ter vindo por hemorragia digestiva, entre outras. Então, todas essas causas são inespecíficas para o quadro dele de doença renal. Pode ser da própria doença renal, mas também pode não ser da doença renal, porque ele pode ter febre por malária, pode ter febre por dengue, chikungunya, pode ter diarreia por uma gastroenterite, e agora que estamos na fase da cólera, ele pode vir por diarreia devido à cólera, né? Pode ter uma queda ao solo porque fez uma hipotensão em casa e caiu, mas também pode ser por um quadro de uma emergência hipertensiva e evoluiu com o AVC. Pode ter convulsões, sabendo se ele não é epiléptico, e pode ser por algum quadro de hemorragia cerebrovascular. Então, existem N causas que podem levar o paciente na urgência. O que vamos precisar perceber é se esta causa que está a levar o paciente à urgência está relacionada com a doença renal crônica deste doente ou não. Então, primeiro, conforme já dissemos, esse doente tem um abandono do tratamento. Quando foi a última sessão dele de diálise? Não, foi hoje, na segunda-feira. Ok. O que se passou? Ele foi ao tratamento e retornou em casa, e em casa começou com algum tipo de queixa e por esse motivo veio hoje. Já sabes que ele, pelo menos, ele fez diálise. Então, do ponto de vista de diálise, já consegues perceber que se ele fez diálise hoje, provavelmente não está tão descompensado assim da sua doença renal, porque ainda hoje fez o tratamento. Então tem que perceber se tem alguma outra queixa específica da doença renal. Veio por sangramento no local do acesso da diálise, sangramento do catéter, rotura ou sangramento no local de punção da fístula, veio por exteriorização do catéter, o catéter de diálise dele saiu e no local onde saiu o catéter está a sangrar. Ele veio por hipotensão após a sessão de hemodiálise, essa hipotensão ocorreu ainda na unidade de diálise ou ocorreu em casa, né? Está com um quadro de febre em que estamos a pensar numa infecção do catéter, se ele tem catéter para diálise. Ele se queixa de sensação de pernas inquietas, pernas bambas, né? Então,
essas queixas fazem pensar em alguma coisa relacionada com o quadro da DRC do próprio doente. Depois, é saber se ele está descompensado concretamente da DRC. Né? Esse doente está em edema agudo do pulmão, nós sabemos que os doentes têm hemodiálise por longa data não urinam. E se ele tiver subdializado, ou se ele não tiver aquele controle na ingestão de líquidos ele mesmo, se ele sabe que ele só pode ingerir até meio litro de líquidos nas 24 horas, incluindo sumos, sopas, caldo, tudo que ele tomar, não pode passar de meio litro. Mas há doentes que tendem a exagerar ou a abusar. Né? Imaginemos um final de semana, teve um casamento, teve uma festa e decidiu ter algum consumo a mais daquilo que é o habitual. Então, esse doente pode evoluir com um quadro de edema agudo do pulmão e descompensar, então, a doença dele de base. Esse doente está com um quadro de uma hipercalemia grave, atendendo a questão que nem todos os lugares pode ter um gasômetro na urgência, mas com o auxílio de um gasômetro tu consegues perceber se há uma hipercalemia ou não, diferenciar se é uma pseudo-hipercalemia ou não, se houve hemólise naquela amostra que foi colhida, mas confirmar depois ou fazer um ECG em caso de hipercalemia para ver se tem alterações que se repercutem no eletrocardiograma. Perceber se esse doente tem um quadro de anemia severa, né? Tem uma hemoglobina abaixo de 7, ainda que ele fez diálise, por exemplo, hoje, segunda-feira, mas se perceber que ele tem uma anemia abaixo de 7, então é uma anemia severa, é necessário que esse doente, né, provavelmente está da sua doença renal e precisa fazer uma sessão extra de diálise com o objetivo de fazer reposição ou de fazer pelo menos uma unidade de concentrado de eritrócitos para ver se melhora a hemoglobina deste doente, principalmente se esta anemia estiver a causar algum quadro de instabilidade. Então, diante dessas duas condições, quer as queixas específicas relacionadas à doença renal e quer se está descompensado, se a resposta for não, ou seja, não tem queixas específicas relacionadas com a DRC e também não está descompensado da sua DRC. Então, se a resposta for não, nós devemos tentar agora explorar ao máximo as outras condições que não estejam relacionadas com a doença renal. Já falamos em realizar uma gasimetria que vai nos ajudar a afastar a hipercalemia, a afastar se tem hipercalcemia, se vai afastar se tem pelo menos também, é possível você ver a hemoglobina também na gasimetria e perceber se está com uma anemia severa ou não. Diante disso, como a resposta foi não, então deves considerar colher exames para o laboratório para fazer a avaliação de outros parâmetros importantes, perceber se é um paciente disciplinado que cumpre a terapêutica ou não, porque às vezes tem que cumprir terapêutica antihipertensiva, se é diabético, se tem condições para se faz insulina ou não, se não faz, apesar de que muitos doentes diabéticos, quando iniciam o tratamento ou a terapia dialítica, ficam sem necessidade de insulina. E às vezes são controlados na consulta, às vezes mesmo com simplesmente só com a diálise eles ficam e com a dieta eles acabam por ficar controlados. Mas é importante saber que terapêutica esse doente faz, se cumpre a terapêutica. Depois, é importante avaliar principalmente todas as queixas que não estão relacionadas com as queixas renais. Nesses pacientes, na urgência, muitas das vezes o mais frequente na nossa realidade é AVC, isquêmico ou hemorrágico. Os pacientes muitas das vezes até fazem quadros de hemorragia, né, ou tem quadros de hemorragia, né, AVC, seja AVC hemorrágico, precisam muitas das vezes de apoio da neurocirurgia para drenar. Esses pacientes têm pneumonias de repetição, principalmente pneumonias associadas aos cuidados de saúde, visto que eles frequentam unidades de saúde como unidade de diálise, né? Frequentemente podem ter quadros de malária e também podem ter infecção do trato urinário, principalmente pacientes com história de obstrução das vias urinárias, né? Pacientes com hiperplasia, carcinoma da próstata, obstrução da bexiga. Muitas das vezes são pacientes que estão constantemente algaleados ou têm uma algaleação prolongada e às vezes não fazem as trocas no intervalo de tempo que deveriam fazer, então esses pacientes podem ter quadros de infecções urinárias de repetição. É importante avaliar quadro de hemorragia digestiva, insuficiência cardíaca descompensada ou ainda descompensação de outras doenças crônicas, como no caso, por exemplo, de um paciente com HIV e que esteja em diálise. Então,
Então, de uma maneira geral, o nosso fluxograma então fica assim: avaliar a queixa principal do doente, saber se ele tem queixas específicas da DRC. Se tem queixas específicas da DRC, então tens que discutir este doente em conjunto com a nefrologia. Se o teu hospital tem um nefrologista, se tem um serviço de nefrologia, então tens que discutir para aclarar realmente se as queixas que esse doente tem são específicas da DRC e esse doente provavelmente vai ser assumido pela nefrologia e internado no serviço, né? Se haver necessidade de internamento ou resolução do problema que ele tem e seguir para a alta. Depois, perceber se esse paciente está descompensado da DRC. Se ele está descompensado da DRC, deve ser encaminhado diretamente para o serviço de nefrologia ou para a urgência de nefrologia, porque já vimos quais são as descompensações que ele pode apresentar lá atrás e a nefrologia vai cuidar de resolver essas descompensações. Se o paciente não está descompensado da DRC e nem sequer tem queixas específicas da DRC, então deve-se considerar o internamento do doente, ou seja, se ele tem alguma patologia ou alguma queixa que justifique o internamento, tratar o motivo deste internamento, depois, ao longo do internamento, solicitar o apoio da nefrologia se for necessário. Por exemplo, um paciente que faz diálise 3 vezes por semana, tens que informar o serviço de nefrologia que estamos com esse doente por um quadro de pneumonia ou por um quadro de malária, se é uma malária moderada, se é uma malária grave, e que os dias dele de diálise é segunda, quarta e sexta, para ver se seja ajustado em relação aos dias que ele vai permanecer neste serviço. Então, aqui era mais ou menos para podermos aclarar como podemos filtrar ou esclarecer melhor pacientes com doença renal crônica que podem, por alguma razão, acorrer ao serviço de urgência. No final aqui tem então um fluxograma, ele existe no formato em PDF. Se por alguma razão tiver algum interesse em ter acesso a esse fluxograma, pode deixar o e-mail aqui nos comentários, solicitando, né, que preciso desse fluxograma, gostava de ter acesso ao fluxograma, e eu poderei mandar-lhe um e-mail com o fluxograma no formato de PDF. Desde já, dizer que se ainda não está inscrito no canal, aproveita e inscreva-se no canal, deixa o teu like, ativa o sininho das notificações e partilha esta informação, esta aula com qualquer colega que faça urgência, principalmente em um hospital que receba com muita frequência doentes, né, ou pacientes em programa regular de diálise. Obrigado.